Fala pessoal, boa tarde. Passando aqui depois de uma tempestade que caiu aqui, ficamos sem luz e tal. É para dar uma dica para vocês sobre lubrificação. Passar para vocês um segredo que o pessoal na concorrência aí não conhece. E logo não dá dica para vocês, né? Aqui não, aqui você tem dica para fazer com que a manutenção da sua moto seja bem feita e, claro, você economize grana, dinheiro, beleza? Então vamos falar sobre a corrente de transmissão e como a gente faz para aumentar o período de vida da corrente, né? Corrente, coroa e pinhão são fabricados em aço SAI 1045. O que significa isso? Significa que é uma liga de ferro carbono, aonde esse 45 significa que ele tem uma quantidade de carbono, ou seja, 0,45, quase 0,5% a mais de carbono nessa liga de ferro carbono. Quem dá a resistência ao aço não é o ferro, é o carbono. Então, o que você tem, o ferro fundido, por exemplo, que é uma liga de ferro puro, ele é extremamente forte, mas quebradiço. Quando você então produz o aço, que você injeta o carbono, essa dureza, ela reduz. Imagine o vidro é muito duro, quebra fácil, fica mais maleável, dá mais resiliência ao material. E o carbono também, ele garante a resistência ao desgaste. O aço comum é o chamado aço 1020. A maior parte das relações são fabricadas em aço 1045, que tem uma quantidade de carbono maior, tá? Embora vocês achem aí, por aí, relação de transmissão com aço 1020, bem baratas aí, de 60, 70 reais, e acaba durando pouco. Eu não aconselho, mas cada um compra aquilo que puder, que achar melhor, né? Agora, vamos falar sobre como aumentar a vida dela. O segredo está na lubrificação. Uma lubrificação e boa limpeza. Limpeza, para você que trabalha com a moto, pelo menos uma vez na semana, você vai arrumar um pouco de óleo diesel, um pincel ou uma escova de dente, vai lavar a sua corrente. Com isso, aquela lama toda, aquela areia vai cair fora. Mas, o que você deve fazer? Hoje, o pessoal aqui que troca óleo, às vezes pede, me dá o óleo aí do motor. É claro que a gente leva, pode levar, não tem problema. Alguns compram graxa branca, graxa grafitada, graxa cinza, né? Em pasta, e passa graxa. Eu tenho aqui, o pessoal procura, pede, a gente vende, né? Mas o certo é você usar um óleo de alta viscosidade, ideal para corrente. Aqui, por exemplo, esse óleo aqui, da Uni, Ingrax Uni, vocês estão vendo aqui, isso é uma motosserra. Motosserra, então, tem uma corrente que é muito solicitada ao atrito e à rotação, e a poeira, a sujeira, porque a motosserra, você vai cortar madeira ali, aquela poeira que sai vem toda para a corrente. Então, esse tipo de óleo, aqui tem as dicas todas no verso da embalagem, como você deve usar. Esse óleo, ele tem alta viscosidade e ele é um óleo, vamos lá, seco, entre aspas, né? Seco. Por quê? Ao você colocar, ele adere à superfície e ele não segura poeira, lama, que vem a prejudicar o funcionamento e a vida da sua corrente. Aqui, você tem a sua corrente aqui, olha. Nossa corrente, aqui está um elo, né? Feita de rolo. Ele tem um pino que entra aqui dentro, então esse pino vai girar aqui dentro desse furo, e esse rolo também ele tem que estar livre, porque ele vai se encaixar aqui nos dentes da coroa e do pinhão. Logo, você então tem o que entre essas duas partes? Aqui você vai ter o atrito, ferro com ferro. E quando você tem atrito, você então, ferro com ferro, você é obrigado a criar uma camada entre as duas superfícies. Essa camada, essa película, ela vai evitar que haja contato
entre as duas superfícies metálicas. Isso é lubrificação. Mas essa superfície, essa película, ela não pode absorver areia, porque senão isso aqui vira uma lama, um lamaçal. E ao invés de você ter atrito do ferro com ferro, catraca ou pinhão ou coroa com a corrente, com os roletes da corrente, você vai ter areia aqui no meio. E aí você vai desgastar tanto o dente da coroa ou do pinhão, como os roletes e a furação do pino. Aqui, olha, onde vai entrar o pino da corrente. Com isso, então, você precisa fazer uma lubrificação muito bem feita. E é isso que essa corrente aqui, você pegando a sua coroa, você vê que a sua roda traseira fica cheia de graxa ou óleo, depende do que você use. Por quê? A coroa está girando e a força centrípeta que joga para fora, ela tende a quê? A expulsar o lubrificante. Por isso que a roda traseira fica com o aro todo sujo de graxa. Foi tudo embora, não penetrou nada. E esse óleo de alta viscosidade, ele tem a capacidade de colar, de ficar ali, e não segura areia. Por quê? Se ele funciona bem numa motosserra, imagina na nossa moto, que tem uma rotação bem menor e você está com o espaço entre os dentes muito mais fácil de lubrificar do que na nossa corrente da motosserra. Muito mais fácil de lubrificar. Então, é isso que você precisa fazer. Só peço que, ao fazer a limpeza, execute a limpeza com correção, não use gasolina, use óleo diesel para evitar oxidação, tá legal? E logo depois você lubrifica. Esse tipo de óleo, ele não precisa você passar em toda a corrente, você vai passar num pedaço e o próprio movimento se encarrega de distribuir. Então é tranquilo usar, tá? Você vai ver que você vai ter corrente por muito mais tempo. 1 litro desse óleo aqui, você só encontra aqui conosco, custa R$39, mas é 1 litro, cara. Você vai fazer um monte de lubrificação, tá? Tem embalagem com 200 mililitros também, a R$12,50. Mas acho que isso aqui sai bem mais em conta, tá? A gente vende isso aqui bastante na internet. Aqui no balcão, eu confesso que é difícil sair, que o pessoal não conhece, tá? Mas aí tá, a dica tá dada. Quem quiser, passa aqui que vai gostar da ideia. Valeu? Meu nome é Cosme Ricardo Lima, sou engenheiro mecânico e gerente aqui, sócio da Dedocto 46 Motopeças. Tamo junto, pessoal.